Olá, meus queridos alunos aí do 9º ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tudo na santa paz do Senhor. E a nossa aula de artes hoje, vai tratar aí de formas diferentes de fazer a música, de produzir música. Além do que, vamos também conhecer o trabalho de um artista plástico muito interessante que busca também essa reflexão com relação ao meio ambiente, tá? Então, para começar os nossos trabalhos de hoje, eu peço a você que pegue seu caderno para fazer as anotações, Não deixe aí as dúvidas aí guardadas dentro de você, e se você precisar, é só nos chamar aí nas redes sociais, tá certo? Bem, nessas diferentes formas musicais que nós vamos começar a ver hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre o Grupo Vida Seca, que já foi tema aí de outras aulas anteriores aqui, Vamos conhecer um pouco mais sobre essa história deste grupo, tá? O Grupo Vida Seca, gente, é um quarteto, Esse quarteto é formado aí pelos músicos Dani Rosolin, Igor Assis, Tiago Verano e Ricardo Roquete. Eles são da cidade de Goiânia, e lá em Goiás, já atuam com essa criação aí de música, de trilha sonora, utilizando instrumentos musicais que são instrumentos não convencionais, como nós falamos anteriormente, tá? Então, a partir de 2004, quando eles criaram o grupo, eles já começaram a produzir música, com esses novos ferramentas, essas novas maneiras aí e objetos para a composição musical. Em 2008, eles lançaram seu CD independente chamado Som de Sucata, que foi um sucesso na região, sendo capaz aí de se transformar inclusive em trilhas sonoras de curta-metragem, de longa-metragem, como foi o caso do filme A Noite do Chupacabra, de 2011, do cineasta capixaba Rodrigo Aragão. Então, a partir do primeiro lançamento aí musical, do Som da Sucata, eles ganharam aí o gosto do público e começaram a ser procurados para fazer novos trabalhos. O grupo ele também realiza oficinas em escolas, em praças, espaços culturais, para buscar novas experiências sonoras com objetos do nosso cotidiano. Então, esse grupo atualmente está em atividade, está gravando um novo CD agora. Então, quem quiser também dar uma passadinha na página aí do Facebook do grupo, tá? E vocês vão descobrir aí como é que eles realizam aí o seu trabalho. Nessa outra imagem a gente tem já esses instrumentos, utilizando tonel velho, utilizando garrafões, canos de PVC, caixas de madeira, aros de ferro. Então são várias as formas aí que eles têm para a fabricação do som que vai compor aí as suas músicas, certo? Bom, outra coisa interessante é que em uma das oficinas, eles criaram o chamado lixo ritmado batuque reciclado, usando esses materiais descartados e dando novos significados a eles. Então, o Grupo Vidas Secas, além de produzir as suas músicas, ainda procura ensinar as outras pessoas como fazer com esses materiais reciclados, esses materiais descartados, se transformem então em instrumentos que podem ser utilizados como música. Então isso é bem interessante nos dias de hoje, a gente pensar em outras formas de utilizar os objetos que estão ao nosso redor. Bom, nessas oficinas os participantes percebem que podem produzir sons com as partes do corpo e com sucata, fortalecendo o sentimento de coletividade e corresponsabilidade. Então, instrumentos como esses que a gente vê aí na imagem, chocalhos, uma espécie de trombone, feito aí com cano,
Um outro instrumento feito, por exemplo, só com chaves, né? Quantas vezes a gente não tem várias chaves aí soltas aí em casa, e aí pega uma tampa velha de panela, fura, né? E prende essas chaves, né? Já vi várias vezes instrumentos feitos, por exemplo, com garrafa PET, né? Então pode também utilizar a garrafa PET para fazer instrumentos de som, né? Instrumentos com balde de alumínio, balde velho, né? Com parafuso, com prego. Então são várias as formas, né, e maneiras de se trabalhar com esses materiais, tá? Entre outras obras, em 2007, né, eles criaram a performance chamada Rua 57, número 60. Tá? E aí eu quero chamar bem atenção para essa obra nova que eles criaram em 2007, porque eles, além de trabalhar com material reciclado, eles começaram a pensar, como é que a gente pode usar isso, né, para falar, para provocar as pessoas a pensar em situações, né, que aconteceram e que ninguém, né, tem aí uma resposta até o momento. Então, a Rua 57, número 60, né, foi o endereço onde ocorreu um desastre de radiação, um dos maiores desastres de radiação já acontecidos aqui no continente americano, né? Aconteceu em 1987, causado por um descarte indevido e ilegal de um aparelho hospitalar de radioterapia, né? E causou muitas vítimas, tá? Então, esse acidente foi o acidente do Césio 137, né? Que foi deixado lá no ferro velho, abandonado lá no ferro velho e, né, acabou, né, uma criança pegando para brincar e outra, né, pessoa, né, foi encostando, o outro achou bonito, pegou a pedra, levou para casa, enfim. Essa pedra era extremamente radioativa e contaminou, né, diversas pessoas, né, levando à morte a diversas pessoas. Eu vou deixar no link aí da descrição também, né, um documentário que fala sobre esse problema do descarte aí, né, da falta de descarte apropriado e de todas as consequências que geraram em torno do Césio 137, que foi, né, um acidente que aconteceu aí em Goiânia. Bem, a partir então, né, dessa obra, né, que o Vida Seca promoveu, desse material, né, foi transformado em um álbum, né, então eles gravaram um CD e a partir desse CD eles, né, tiveram a ideia também de fazer outros trabalhos, né? Então, às vezes os artistas, eles de um trabalho têm ideias para fazer um novo, né? E aí um trabalho gera outro. Então, da música que eles fizeram, né, gerou o trabalho de um curta-metragem gravado, né, também no mesmo espaço onde aconteceu o acidente, né? Então, esse espaço hoje, né, ele continua a existir, ainda está lá, né? Não existe morador, não existe ninguém, nem foi feito nenhum tipo de conservação do espaço para poder, sei lá, transformar em museu. Não foi pensado nisso até o momento, né? Então eles fizeram esse movimento do curta-metragem justamente para chamar a atenção das pessoas que, apesar de já ter passado, né, 20 anos, né, eles ainda não tinham assim, tido muito resposta, muita ajuda do governo com relação às pessoas que foram atingidas, tá? A partir daí, né, também gravaram um álbum com o mesmo nome, né, Rua 57, número 60, né, e o símbolo da substância química do césio, tá? Então, se vocês já estudaram os símbolos químicos aí da tabela periódica, vocês já devem identificar aí qual é o símbolo, né, quais são as siglas e tudo mais, né, do césio. Então, a música Rua 57, número 60, primeiro que ela não apresenta os ritmos tradicionais como o som da sucata já, né, apresentava.
Então eles mudam um pouco o ritmo, tá? Muda um pouco aí a forma de apresentação, né, da música do grupo, porém eles continuam ainda, né, com essa intenção, né, de observar aí as questões ambientais. Então o símbolo CS se refere ao elemento químico radioativo chamado césio liberado no desastre acontecido lá em Goiânia. E em terceiro lugar a gente colocou aí que a importância, né? A importância era um dos objetivos aí de realizar esse trabalho, de alertar sobre a preservação do meio ambiente, alertar sobre a necessidade, né, de cuidado, de atenção para com aquela população que sofreu com o acidente, né, do césio, tá? E então, galera, agora nós vamos falar sobre a história da arte, né, um pouco sobre a questão da música experimental, né? Esse trabalho feito aí pelo Grupo Vida Seca nos remete a falar a respeito dessa modalidade musical, né, que abrange diferentes maneiras de fazer e de pensar na música, né? Então esse modo novo de pensar na música surge na primeira metade do século XX e rompe com as concepções tradicionais que se tinha a respeito dos modos de música, né, até então. Então começa com essa ruptura, né, a pensar em usar de ruídos nas músicas, né, usar de sons, né, fazer aí essas músicas experimentais serem tocadas com instrumentos musicais convencionais, mas de uma maneira inovadora. Também com instrumentos, né, que são poucos conhecidos ou com instrumentos modificados pelos, né, os seus artistas, enfim. O objetivo era causar um efeito sonoro, né, de forma normal na música, porém com, né, essa versão aí de diferente, tá? Então, para isso, a gente vai estar falando um pouco a respeito dessas 4 figuras, né? 3 da área musical e 1 da área artística, de artes visuais. Então, John Cage, né, que foi quem fundou uma orquestra aí de percussão, a gente vai falar aí a respeito dele, né, também. Maestro Jorge Antunes, né, que criou, né, entre várias das suas obras, a Sinfonia das Diretas, a gente vai falar sobre Jorge Antunes. Hermeto Pascoal, né, compositor e multi-instrumentista, né, importantíssimo também, figura brasileira. E o artista Vic Muniz, né, que busca com suas obras, né, tratar de questões políticas, de questões econômicas, principalmente retratando comunidades mais vulneráveis, né? Então esses trabalhos aí desses 4 artistas, né, vão estar, né, trabalhando com materiais inusitados, provocando a reflexão a respeito do que é arte para nós, tá bom? Então vamos lá. Vamos primeiro começar com John Cage. John Cage, a gente, né, tem aí a figura dele aí retratada com esse piano, né, com essa organização aí de um piano diferente, né? Ele fez isso para um show em Paris, na França, em 1949, né? O instrumento ele tinha uma sonoridade de orquestra de sons de forma mais inusitada, né? Então, nesse formato aí de piano, né, John Cage, né, ganhou o mundo e mostrou que música não se faz, né, só com os instrumentos tradicionais. Então, John Cage era um norte-americano, nascido em 1912. Cage foi o primeiro, né, o pioneiro da música aleatória, da música eletroacústica, do uso de instrumentos não convencionais, bem como do uso de não convencionais, né, porque ele trabalhava com as duas formas de instrumento. Ele também foi considerado uma das figuras chaves das vanguardas artísticas do pós-guerra, né? E ele era um investigador assim incansável, né? Sua matéria é o óbvio, o cotidiano, tudo o que já existe, mas que passa despercebido ao sentimento geral
ele leva o barulho, o ruído ao status de música, fazendo o mesmo com o silêncio. Então, John Cage, ele foi, né, sem sombra de dúvida, assim, uma figura importantíssima na área da música, né? Esse piano de que nós falamos agora há pouco, ele foi preparado para ser tocado como se toca um piano convencional, mas os sons que o instrumento emite nem de longe parecem os habituais, porque todos os objetos colocados dentro dele ressoam como o toque das teclas. Então, as composições de Cage para esse instrumento recebem um grande destaque, né? Então, nós temos aí a obra Sonata número 1, né, que faz parte aí, né, de uma obra maior, que são sonatas e interlúdios para piano preparado, em que dá essa, né, demonstração de como era o seu trabalho, tá? Bem, agora vamos falar um pouco sobre o maestro Jorge Antunes, né? Nessa figura, gente, a gente já tem aí o maestro Jorge Antunes, né, promovendo uma das obras mais importantes dele até hoje, né? A Sinfonia das Diretas, né, que ele produz em Brasília em 1984. Então, como a gente nesse período ainda estava, né, saindo aí do período, né, da ditadura militar, a população foi às ruas defender as eleições diretas, né? Então todo mundo queria eleições diretas, e o movimento chamado Diretas Já, um movimento, né, popular que acontece no Brasil a partir de 1983, reivindicando que se tivesse eleições, né, para presidente da República, porque durante o período militar não houve, né, eleições não existiam. Então ele promove esse movimento, tá? Então quem é esse maestro Jorge Antunes, né? É brasileiro, né, ainda vivo, graças a Deus. É um compositor e maestro brasileiro, bacharel em física pela Faculdade Nacional de Filosofia e precursor da música eletrônica no Brasil desde 1961. Então ele já, na faculdade de física, já começou a se interessar, né, por essas questões aí da música eletrônica, tá? Então a Sinfonia das Diretas que ele, né, produziu, e ele, né, contou aí com a participação, né, de buzinas, né? Então a música produzida pela sinfonia foi produzida a partir de, né, protestos, a partir de buzinaços. Então foi executada para 30 mil pessoas no Grande Comício das Diretas em Brasília em 1º de junho de 1984 por 177 motoristas que formavam a orquestra. Além dos automóveis tocando a buzina, o maestro usou um coral, efeitos eletrônicos e percussão feita com panelas. Então, imagine aí a gente pensar que pode produzir música com buzina, né? Vou produzir música com som eletrônico, com percussão, lá na década de 80, né? Então, é algo surreal. Bom, e um outro grande, maravilhoso artista brasileiro é Hermeto Pascoal, né? Esse senhor aí, né, que com essa carinha de Papai Noel, ele faz muito sucesso, é extraordinário, talentoso e autodidata, né? Então vamos conhecer mais a respeito aí da sua, né, história. Hermeto Pascoal, gente, é um compositor, arranjador e multi-instrumentista brasileiro. Ele toca acordeão, flauta, piano, saxofone e diversos outros instrumentos musicais. E então, gente, Hermeto Pascoal, ele era fascinado pelos sons da natureza desde pequenininho, e a partir de um cano de mamona, né, de girimum, né, que ele acabou produzindo um pífano e ficava tocando para os pássaros. É isso mesmo, aquele cano de abóbora, né? Então ele fazia daquele cano seu instrumento para tocar. Ao ir para a lagoa, passava horas tocando também com a água. Então ele batia na água e ia tirando os sons ali da água da lagoa, tá? O que Hermeto, né, começou a prestar atenção foi que
como seu avô ele era ferreiro, ele pendurava num varal, né, os materiais aí que o avô tinha, que sobrava lá do trabalho do avô, e ficava tirando sons. Então, até o acordeon de 8 baixos do seu pai, né, de 7 para os 8 anos, ele resolveu experimentar e não parou mais. Dessa forma, passou a tocar com seu irmão mais velho, né, José Neto, em forrós e festas de casamento, revezando-se com ele no acordeon e no pandeiro. Só que ele não se satisfez. Ele achava ainda, né, muito pouco, não queria, né, tá tocando só pandeiro. Então, com o passar do tempo, Hermeto foi acrescentando sons curiosos às suas composições, desde sons de chaleiras, bacias, enxadas, foices, garrafas, machados, brinquedos de plástico, bonecos, até os fios de sua barba. Ele desenvolveu várias formas de extrair som de qualquer objeto. Então, para tocar a chaleira, por exemplo, ele despeja um pouco de água dentro dela, sopra pelo bico e mexe a tampa, de modo a obter um som de surdina. Geralmente, enquanto toca a chaleira, o artista aperta um patinho de borracha que faz um som agudo, criando uma textura surpreendente. Então, essa forma de produzir os sons, né, era uma forma diferenciada, né, que deixava sua marca aí de criatividade, de habilidade com esses instrumentos não convencionais. E ele acabou ganhando aí, né, o apelido de Bruxo dos Sons. Então, no trabalho que a gente vê aí na imagem, né, da gravação do disco Zabumbe Bumwa, ele está dançando, né? E os pais de Hermeto Pascoal, eles estão aí, né, do seu lado. Então, esses 2 senhores aí na frente dele, né, são os pais, e estão também aí participando das gravações. Então, nessa composição, né, nesse trabalho feito por Hermeto Pascoal, a música está em toda parte e ela nos liga a tudo, né? Tudo que a gente tem ao nosso redor pode e deve ser transformado em música. Por isso, em diversos momentos, ele gravou suas músicas em ambientes próximos à natureza, que é o local que ele mais se identifica, né? Utilizando muitas vezes, né, das pessoas com quem ele gosta, então dos pais, né, por exemplo, da lagoa, né, de lugares que para ele são significativos, tá? Então, nós vamos ter aí a possibilidade depois de visualizar um pouco dos trabalhos aí de cada um deles. Bem, agora vamos falar a respeito, gente, de Vic Muniz. O trabalho de Vic Muniz é surpreendente, né? Ele nasceu em São Paulo, ele é paulista, porém, né, ele se mudou para Nova York e passou a viver lá, desenvolver sua carreira como pintor, como desenhista, fotógrafo, lá nos Estados Unidos. E, né, já promoveu aí diversos trabalhos aqui na região do Brasil, justamente para, né, compor aí a sua forma de expressão aí bastante diferenciada, tá? Então, nós temos aí na abertura aí da nossa fala sobre Vic Muniz, né, esse trabalho que foi um trabalho feito, né, em uma das suas exposições e utilizado na abertura da novela Passione em 2010 na Rede Globo, né? Então, todo esse material aí utilizado na composição, né, é um material reciclado. Então, ele utiliza do material reciclado, né, para compor esse cenário aí, né, desses personagens. Bem, quem é Vic Muniz? Um artista plástico brasileiro radicado nos Estados Unidos, faz experimentos com novas mídias e materiais diferentes, né? As obras do artista plástico são feitas de materiais inusitados, como lixo, restos de demolição e componentes como açúcar, como chocolate. Ele trabalha das mais diferentes formas, tá? Em seu quadro de Sigmund Freud, usou calda de chocolate para criar a imagem. Então imagina você criando uma imagem, criando um desenho,
com chocolate, com caldo de chocolate, com açúcar. E ele fez isso, né? Para a sua série Sugar Children, né, Crianças do Açúcar, Muniz foi para uma plantação de açúcar, né, dos Estados Unidos, fotografar filhos de operários que trabalhavam lá. Após voltar para Nova York, ele comprou um papel marrom e vários tipos de açúcar e copiou os instantâneos das crianças nuas, espalhando os diferentes tipos de açúcar sobre o papel e fotografando. Isso gerou grande polêmica que foi, né, só resolvida 2 anos depois. Né? A obra estava liberada, porém teria que ser vendida por apenas R$4.000. Né? Então, esse trabalho desenvolvido aí por Vic Muniz chamou a atenção do mundo inteiro. Né? Todo mundo queria saber como assim ele conseguiu fazer, né, quadros com açúcar. Né? E a partir daí ele começou a fazer cada vez mais, né, o seu trabalho com materiais inusitados como esse que nós vamos ver agora. Olha aí, né? Esse quadro, essa imagem maior, né, é o trabalho, né, que ele fez aí, né, das crianças com açúcar. Né? Então ele utiliza dessas imagens, faz essa construção com açúcar e, né, fotografa. Ao lado a gente tem, né, uma imagem construída com feijão, isso mesmo, né? A gente tem aí os carocinhos aí do feijão, a calda do feijão, né? E ele faz então a foto de Che Guevara, né? Um importante líder aí, né, dos movimentos aí comunistas que aconteciam aí durante o período aí do século XX. Ao lado a gente tem uma outra composição, né, feita a partir de caroços de café, né, e de xícaras, né? Então ele fez a composição aí do rosto de John Lennon, né, um dos maiores cantores aí da música pop mundial. John Lennon foi retratado com café. Abaixo a gente tem aí as 2 imagens de Mona Lisa, né? Uma com geleia e outra com, né, creme de amendoim. Pode uma coisa dessa? Aí ó, a gente pensa que não, né? Então, a gente tem essas 2 composições aí de Mona Lisa feitas de forma diferente. E aqui do lado um trabalho, gente, que ele fez colando, né, pedaços aí de cartão postal. Né? Ele fez a composição, né, da Torre Eiffel aí da França, só com colagem aí de, né, pedaços de cartão postal, né, daquela região da cidade. Tá? Então o trabalho dele é extraordinário, né? É um exemplo para a gente pensar que a gente pode trabalhar, né, com materiais diferentes, né, com açúcar, com, né, sucata. Então o trabalho dele, por exemplo, com sucata, usando, né, na série Sucata de Metal, Vic Muniz transforma o lixo em material para o seu trabalho. Ele passa a usar peças e objetos de metais que não tem serventia para mais ninguém, né? E, né, passa a ideia, então, né, dessa representação de elementos da natureza com os materiais jogados no lixo. Né? Então tem muitos trabalhos aí interessantes, né, que ele faz. Algumas obras ele precisa assim, de um espaço maior, como as da série, né, do lixo extraordinário, né, que ele pega materiais no lixão de Gramacho em Duque de Caxias, né, na região de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e com a ajuda aí dos catadores de materiais ele vai montando, né, as suas imagens. Depois que ele monta tudo, né, ele então, né, faz aí a fotografia do alto, né, para que as pessoas repensem, né, o quanto é que elas estão jogando os materiais no lixo, o quanto é que nós estamos poluindo, né, e fazendo, né, desses materiais aí
do lixo a gente pode fazer, né, coisas assim extraordinárias, né, maravilhosas. Então, dei uma conferida aí no material aí do livro de vocês também, que a gente tem mais informações a respeito disso, tá? Bom, então vamos agora praticar e exercitar. E para praticar e exercitar, além das questões da nossa atividade, a gente colocou um desafio. Essa semana, né, vocês vão usar materiais inusitados ou mesmo reciclados para compor uma imagem como as feitas por Vicky Muniz, tá? Mas devem gerar em torno do tema estudantes. Isso mesmo. Vão, a partir da montagem que vocês resolverem fazer, né, vão registrar isso em fotografia, né, e nos enviar. E não esqueçam de usar a criatividade de vocês, escolher aí materiais que vocês tenham em casa para fazer a sua produção artística, tá? E caprichem, tá bom? Então, nesta semana que começa, né, nós estamos aí com as comemorações aí do Dia do Estudante, da Semana do Estudante, e eu vou terminar a nossa aula de hoje deixando para vocês uma mensagem, tá? Estude com uma firme certeza que tudo que querer, né, tudo que você requer, você vai conquistar com esforço e disciplina. Então, com esforço e disciplina, resulta em felicidade e grandes conquistas. Então, se você, né, faz aí a sua parte, se você estuda, se você se esforça, se você tem disciplina, pode ter certeza que tudo que você vai fazer na sua vida, você vai conseguir fazer com muita felicidade, vai conseguir, né, muitas conquistas importantes, muitos sonhos realizados, tá bom? Uma feliz semana do estudante a todos vocês, que Deus, né, os abençoe e que continue os fortalecendo. Então, a gente vai ficando por aqui, né? Eu só gostaria aí, então, de agradecer a vocês, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Já peço, né, que vocês deixem o like no nosso vídeo, compartilhe com alguns amigos, tá bom? E se tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui pra gente poder, né, tá trabalhando nas próximas aulas, tá joia? Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima!